Bem-vindo ao Médicos Hands-On. Aqui é o podcast que tem como função de conectar você com a medicina de ponta, de desmistificar os assuntos complexos da ciência para você. E hoje nós trouxemos a doutora Paula Palácio. A doutora Paula Palácio é ginecologista, ela é especializada em ultrassonografia para diagnóstico de endometriose, organizou a ultrassonografia para endometriose lá no Hospital Samaritano, agora está lá conosco no Hospital Sírio-Libanês, também especializada no tratamento de menopausa, tratamento hormonal, e nós trouxemos ela hoje para falar sobre assunto complexo a respeito da menopausa. Ela vai trazer informações muito importantes sobre esse assunto, desde o diagnóstico até o tratamento. Paula, prazer em ter você aqui conosco. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Joia, Paula. Me fala uma coisa, Paula. Vamos definir o que é menopausa. Bom, menopausa é um diagnóstico retrospectivo, porque é um ano que a mulher fica sem menstruar. A gente fala que essa mulher está na menopausa. E a menopausa é quando os ovários cessam a produção dos hormônios, estrógeno, progesterona, testosterona. E isso faz com que tenha um efeito negativo, tanto mental, quanto social, quanto físico na vida da mulher e aumenta muito o risco de doenças. Agora, há muitas mulheres, por exemplo, ela tem 50 anos, começa 50, 52 anos, começa a ter algumas alterações menstruais, né? E ela fala, eu tô na menopausa. E na realidade não é bem isso. Existe uma coisa chamada janela menopausal. O que é isso, Paula? Isso. A transição menopausal é o período, ele é um período variável, pode ser começar 10 anos antes da menopausa. E é um período onde a mulher começa a ter sintomas já de menopausa, e muitas vezes esses sintomas são inespecíficos. Então, começa a ter uma alteração de sono, começa a ter um ganho de peso inexplicado, mesmo fazendo dieta, mesmo mantendo a dieta, fazendo a mesma atividade física. Tem alteração com humor mais depressivo, mais irritabilidade, maior ansiedade, alteração de ciclos menstruais, aumenta a pressão de forma inexplicada. Então, são sintomas inespecíficos, mas que é uma fase muito importante, às vezes até mais importante do que a própria menopausa, porque é onde começa a ter aumento de doenças, né, de riscos de doenças. Então, doença cardiovascular, menopausa, aumento da resistência à insulina, osteoporose. Por isso que é tão importante essa fase de transição menopausal e a gente conseguir já iniciar o tratamento antes da menopausa. Aumento da resistência à insulina, você diz um pré-diabetes até. Uma pré-diabetes e às vezes até mesmo já evolui para uma diabetes. Como ali na transição menopausal. Na transição menopausal. A gente sabe que na fase de transição menopausal, a mulher, 6 anos mais ou menos antes da menopausa, já começa a ter, por exemplo, alteração de ciclo menstrual. Ciclos mais curtos, às vezes com alteração da duração, fluxo maior. E a gente sabe, por exemplo, que quanto mais longe da menopausa for essa alteração do ciclo menstrual, maior é o risco de doenças, de evoluir para doenças, por exemplo, cardiovasculares, diabetes. A osteoporose já começa, essa perda óssea, ela já começa, por exemplo, 2 anos da menopausa propriamente dita. 2 anos antes. 2 anos. Então, a gente sabe o quanto é importante fazer esse diagnóstico da transição menopausal e tratar essa mulher, que geralmente é aquela paciente que chega no seu consultório uma bomba relógio, que não dorme, que aumentou a pressão, que não está enxergando bem de perto, que tem que, às vezes, esticar um pouco o braço, que está mais ansiosa, está mais nervosa, está mais irritada, às vezes está interferindo no casamento. Então, é aquela paciente que chega para você desesperada. Então, é muito importante a gente conseguir fazer esse manuseio, né, da transição menopausal e conseguir já começar um tratamento adequado, de acordo com as queixas, de acordo com as alterações hormonais. Quer dizer, é importante a gente ressaltar, porque muitas vezes a mulher, ela fica irritada e ela associa qualquer coisa menos a transição menopausal, né? Quer dizer, o problema é orgânico, o problema não é o ambiente, não são os fatores externos, né? Isso é muito importante reforçar, porque né? a gente acha, às vezes, a paciente, a média no Brasil
da idade da menopausa é mais ou menos 51 anos e 2 meses é a média. Mas a gente sabe que entre 45 e 55 anos é uma fase normal para a mulher entrar na menopausa. Antes de 45 anos, a gente fala em menopausa precoce. Mas aí a mulher, ela fala, eu tenho 40 anos, tenho 42, não é, essa irritabilidade não é menopausa, ela nem imagina. E os médicos também, muitos médicos nem desconfiam. Então, são sintomas inespecíficos e que a partir de 40 anos eles podem acontecer. E pode até acontecer antes de ser uma menopausa precoce, né? Então, uma mulher com 35, 36, tá já tendo esses tipos de sintoma e ninguém desconfia de menopausa. Ou seja, e ela pode estar entrando numa menopausa precoce. Ou seja, mais tarde nós vamos até reforçar isso no tratamento, etc., mas o acompanhamento ginecológico, então, é muito importante durante toda a vida da mulher, né? Muito, muito importante. E a gente consegue, fazendo esse acompanhamento ginecológico, a gente consegue ter ideia com um exame simples, que é a dosagem do hormônio antimileriano. A gente consegue colocar num gráfico o valor dessa dosagem hormonal, junto com a idade da paciente, e a gente consegue mais ou menos estipular ali um valor, uma idade para essa mulher entrar na menopausa, uma faixa. Então, com isso, a gente consegue saber mais ou menos se ela está ou não na transição menopausal, mais ou menos com que idade ela consegue, até qual idade ela consegue engravidar, se ela tem chance de ter uma menopausa precoce ou não. Esse diagnóstico é muito importante, né? Você dosar o hormônio e fazer uma projeção de quando ela vai entrar na menopausa, principalmente para a vida moderna, né? Muito. Por quê? Fala aí pra gente. Porque hoje em dia, a mulher, ela dificilmente engravida com 20 e poucos anos, antes dos 30 anos, como era antigamente. Hoje, a mulher moderna, ela estuda, ela se especializa, ela entra no mercado de trabalho, às vezes, ela prolonga esse desejo, né, de gestar para se manter no mercado de trabalho, enfim, para estudar, para se especializar, e aí ela acaba engravidando mais tarde. E tá tudo muito moderno, mas infelizmente a idade biológica hoje ainda conta muito. A mulher ainda envelhece, né? Não postergou o envelhecimento. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir fazer esse planejamento, né? Para congelar óvulos, se ela não desejar, né? A gente vê que ela vai ter, por exemplo, uma menopausa precoce. Vamos fazer uma congelação de óvulos, vamos procurar um estereleuta, vamos ver como a gente pode te ajudar para não chegar aquela mulher com 40 anos, 45 anos, ter uma menopausa e perder essa chance de engravidar. Ou seja, então vamos fazer um planejamento. A mulher vai lá no seu consultório, você faz uma dosagem de hormônio mileriano, é isso? Exatamente, a dosagem de hormônio antimileriano. Que vai ver a reserva folicular. Que vai ver a reserva folicular dela, e ela vai falar assim, olha, não vou conseguir engravidar. Aí você faz um planejamento junto com ela. Exatamente, a gente consegue fazer um planejamento individual dessa mulher e consegue ter ideia também, não só de gestação, mas de quando ela vai entrar na menopausa e quando eu vou começar a desconfiar dessa transição menopausal, para poder ajudar essa mulher. Porque hoje ainda, infelizmente, tem alguns médicos que acham que é normal uma mulher entrar na menopausa e ter secura de pele, secura vaginal, diminuição de libido, irritabilidade, ansiedade. E não é normal. Diminuição da qualidade de vida, você quer dizer, né? A mulher não precisa ter essa diminuição da qualidade de vida. Eu falo que, às vezes, a mulher na fase da menopausa é a fase que ela tem maior independência financeira, onde os filhos já estão criados, onde ela tem mais tempo para ela, para o marido, para as amigas, para viajar, para cuidar de si. E como que ela não vai ter qualidade de vida, né? Eu acho que é muito... Então, a gente tem que ajudar essa mulher. Com certeza. Porque hoje a gente sabe, Marcelo, que acredita-se que até a mulher vive aproximadamente até 80 anos. Né? Então, uma vida média. E é um problema, né? É um problema. Você chegar com 80 anos com qualidade de vida é uma coisa. Chegar com 80 anos sem qualidade de vida... Ela passa um terço da vida... Será que vale a pena chegar? Ela passa praticamente um terço da vida dela na menopausa. Então, né, a gente vai deixar ela ficar com todos esses sintomas, aumentar a chance de doença cardiovascular, de diabetes, de pressão, né? Quando a mulher entra na menopausa, ela aumenta muito a chance de infartar, acaba se igualando ao homem. E a fase onde um terço da vida dela, ela vai estar nessa fase. A gente não vai fazer nada, não vai ajudar essa mulher. Com certeza. É muito importante
a ciência ela aumentou muito a idade biológica, né, das pessoas. Então, por exemplo, hoje quem nasceu com 100 anos, quem tem 100 anos, quem está completando 100 anos, quando nasceu a vida média eram 35 anos. Então, antibióticos, vacina, água potável, isso prolongou muito a vida das pessoas. Agora, a questão é chegar, não é prolongar muito mais, acho que a gente não melhorou geneticamente para prolongar muito, mas é chegar com qualidade lá aos 80 anos. Com qualidade. Eu acho que para a mulher, o acompanhamento ginecológico, especialmente a detecção da transição menopausal é importante para ela chegar bem lá, viver bem. Né? Viver bastante, mas viver bem, isso é importante. Vamos falar um pouquinho de hormônio? Vamos. Quais são os hormônios? Como é que é essa quebra de hormônio que começa na janela menopausal e vai alcançar a menopausa? E quais são os efeitos dessa alteração para as mulheres? Bom, o que a gente tem na menopausa é que os ovários cessam a produção de hormônios, estrógeno, progesterona e testosterona. Os principais sintomas da menopausa vêm do declínio do estrogênio. Né? Esse estrogênio ele tem ação na pele, no coração, no fígado, no sistema nervoso central, nos vasos sanguíneos, no intestino. E os sintomas eles vão vir desse hipoestrogenismo. Então, por exemplo, estrogênio na pele. Estrogênio na pele, ele estimula a produção de colágeno. Então, ele dá o turgor, ele dá o viço, ele dá a elasticidade da pele. A partir do momento que a gente tem um hipoestrogenismo, a gente tem essa diminuição do colágeno, a pele fica seca, a gente tem a secura vaginal, a gente tem os sintomas geniturinários, então a gente tem a dor para ter relação sexual, a gente tem aquela disúria, aquela queixa da mulher de urinar, porque às vezes a uretra, a parede da uretra diminui tanto o colágeno, ela fica tão fina que o pH urinário acaba irritando aquela... E às vezes acaba usando antibiótico. Que não é, exatamente, não é uma... Desnecessariamente. Não é uma infecção urinária, na verdade. E vai pagar lá na frente esse preço, às vezes, uma reposição hormonal vai tratar. O estrogênio no intestino. O estrogênio no intestino, hoje a gente sabe da importância do intestino para a gente ter saúde, né? A gente sabe que o intestino é a barreira que a gente tem no corpo para não desenvolver doenças, por exemplo, doenças autoimunes. E o estrogênio no intestino, ele diminui a inflamação intestinal, ele mantém as células intestinais juntas, né, epitelizadas, e ela aumenta a absorção do cálcio no intestino. E o que também ajuda muito a combater a osteoporose. Exatamente. O estrogênio no osso. O estrogênio no osso, ele faz com que tenha um equilíbrio dos osteoblastos com os osteoclastos, que são células, né, que estão presentes no tecido ósseo. O osteoblasto faz a produção da matriz óssea e o osteoclasto faz a reabsorção óssea. Então, o estrogênio, ele faz com que tenha esse equilíbrio e com que tenha... A falta do estrogênio faz com que tenha uma apoptose, uma morte, que diminua a morte desses osteoclastos, então que aumenta a absorção óssea. Por isso, a mulher na menopausa desenvolve osteoporose. Isso é sério, né? Muito. Porque vai chegar lá aos 80 anos com os ossos frágeis, vai ter fratura, fratura, pode acabar com a vida de embolia um idoso, pulmonar, né? Etc. Bom. E aí, e essa perda óssea, a gente tem que saber, por exemplo, que acontece 2 anos antes da mulher entrar na menopausa, propriamente dita, na transição menopausal. Então, a gente sabe que na transição menopausal, a maioria dos ciclos da mulher são anovulatórios, ou seja, não tem ação da progesterona. E são esses ciclos anovulatórios, a partir do primeiro ciclo anovulatório, a mulher já começa a ter perda óssea. Bom, isso aí... Por isso a gente tem que prestar atenção, o ginecologista tem que prestar atenção, comunicar bem com o paciente para começar o tratamento, evitar a perda óssea, porque a perda óssea é um dos problemas mais sérios nos pacientes idosos, né? Exatamente. E a gente tem que chegar bem lá. Me fala uma coisa, você falou em queda do estrogênio. No começo parece que tem um predomínio do estrogênio, que é associado à explosão, na verdade, assim, a gente... tem um predomínio estrogênico, não necessariamente por um hiperestrogenismo, por um aumento do estrogênio. Cai, né? Pode ser então pode ser porque o estrogênio aumenta, por exemplo, na endometriose, nos ovários policísticos, na miomatose, mas pode ser também porque a progesterona cai. A progesterona, ela protege o endométrio, ela protege
o corpo contra os sintomas do estrogênio, que estimula. Eles são em conjunto, né? Eles são a gente tem a fase do ciclo menstrual, então a gente tem o aumento do estrogênio na primeira fase do ciclo que estimula. Então ela estimula o endométrio, ela estimula o crescimento folicular para o corpo se proteger, para o corpo se adaptar a uma gestação, né? E por que não tem gestação? Não teve a gestação, tem a menstruação. Então, o estrogênio, a primeira fase do ciclo, tem um hiperestrogenismo, então, é fisiológico. Então, às vezes, a gente colhe um exame laboratorial na primeira fase do ciclo e tem um hiperestrogenismo, que é fisiológico. Quais são os sintomas associados ao hiperestrogenismo quando a progesterona cai, os principais? São sintomas... São sintomas de estímulo hormonal. Então, quando eu tenho um estímulo do estrogênio sem a progesterona contrapondo, eu tenho sintomas de cólica, sintomas de TPM. Então, é daí que vem os sintomas da TPM na mulher. Quando eu não tenho esse equilíbrio entre estrogênio na primeira fase do ciclo e progesterona na segunda fase do ciclo. Então, na janela menopausal, se você tem um déficit de progesterona, a mulher tende a ficar mais irritada, mais explosiva por um predomínio estrogenal no começo. Sim, na fase da transição menopausal, 65% dos ciclos da mulher são anovulatórios, 35% desses ciclos são ovulatórios, ou seja, tem o pico da progesterona. Esses 65% que não tem o pico da progesterona, tem um hiperestrogenismo, né? Tem um aumento do estrogênio. Por isso que, às vezes, a mulher, depois de 35, 40 anos, começa a ter sintomas de TPM, de cólica, que antigamente ela não tinha. Não tinha. Porque não está tendo a maioria dos equilíbrio. E por isso que na transição menopausal, os sintomas variam muito de acordo com cada ciclo. Se o ciclo vai ser ovulatório, se vai ser anovulatório. Porque a mulher ela ainda tem esse desequilíbrio hormonal. Ela não tá zerado os seus hormônios, né? Então, é esse desequilíbrio hormonal que fazem com que os ciclos sejam ou anovulatórios ou ovulatórios e faz com que tenha esses sintomas que variam de mês para mês. Bom, você falou uma coisa interessante, né? Então, nós falamos aí da fase de pico estrogenal, depois cai, aí dá todos aqueles sintomas que você falou. Você falou de testosterona. Mulher tem testosterona? Como é que é isso aí? Explica aí pra gente. Mulher tem testosterona. A testosterona ela é produzida tanto pelos ovários quanto pelas glândulas supraadrenais. E é um hormônio muito importante para a mulher. É o hormônio que ajuda a mulher na libido, na disposição, inclusive no humor deprimido. Às vezes, muita mulher com humor depressivo, tá em depressão, tá com humor mais deprimido por déficit de testosterona. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a testosterona não é um hormônio masculino, né? Todo mundo acha que a testosterona é exclusividade e é importante. É muito importante. Então, essa fase de transição menopausal, esse jeito da gente conseguir tratar, porque tem tratamento, então a gente precisa avaliar a mulher como um todo, explicar para a mulher o quanto é importante ela ter um estilo de vida adequado, o quanto é importante ela dormir bem. Então, às vezes é só uma mudança no padrão do sono, então a gente consegue tratar, arrumar esse sono da mulher. É importante, às vezes a mulher começa a ter, nessa fase de transição menopausal, enxaqueca. 8% das mulheres começam a ter enxaqueca que antes não tinham. Sim. Então, é importante, então, você trata essa enxaqueca que não é com analgésico, porque senão você vai usar analgésico todo mês. É o reequilíbrio hormonal. Então, é um equilíbrio hormonal, é um estilo de vida, é um tratamento de uma inflamação crônica, subclínica. Então, é um tratamento multifatorial. A gente falou, então, nós falamos de estrógeno, nós falamos de progesterona, nós falamos de testosterona, que eu acho que a maioria das pessoas não fazem ideia do papel da testosterona no corpo da mulher. E existem outros hormônios, como por exemplo, o hormônio tiroidiano, o cortisol, ou seja... A vitamina D, que não é uma vitamina D, é um hormônio. Se você quebra um hormônio, por exemplo, você quebrou na janela menopausal, ou na transição menopausal, ocorre uma quebra do equilíbrio a gente pensa, 2 hormônios, né? Estrógeno e progesterona. Qual é esse papel sobre os outros hormônios? Bom, a gente sabe que a mulher, o homem, ele envelhece e junto com esse envelhecimento,
ele começa a ter declínios hormonais. Então, a gente precisa ter uma avaliação completa da mulher, né? Avaliar o hormônio tiroidiano, avaliar o cortisol, avaliar o DEA, avaliar a vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, avaliar os hormônios sexuais. Não adianta a gente apenas repor estrógeno, progesterona, testosterona, se a mulher tiver indicação, se todos os outros hormônios estão em déficit. É uma cascata que a gente tem que deixar bem harmônica. Ou seja, quando a mulher vai, quando você faz, por exemplo, através de um exame, a projeção de quando é que ela vai ter a menopausa, através daquele exame que você falou, o hormônio antimileriano. Que não é familiar para mim, o hormônio antimileriano, você faz a projeção e aí você já começa a dosar todos esses hormônios, para saber onde é que você tem que agir. Você consegue falar para a gente um pouquinho do papel do cortisol na mulher? Sim, o cortisol, ele é um hormônio produzido pelas supraadrenais, que é aquele hormônio que te dá a defesa, né? Então, em situações de estresse, o cortisol, ele tá elevado. A gente tem às 7, por exemplo, 7 horas da manhã, a gente tem o pico do cortisol. Exatamente. Por quê? Pra gente ter aquele ânimo, conseguir levantar, conseguir levar o nosso dia para frente. Então, o cortisol, ele é um hormônio muito importante. Que dá disposição, né? Que dá disposição, que dá energia. Ele é muito importante para a vida do indivíduo, da mulher, do homem. Mas a gente sabe também que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Então, esse cortisol, ele não pode estar constantemente alto. Por exemplo, um indivíduo que está constantemente estressado, ele está com cortisol constantemente alto. Ele vai fazer diabetes, vai fazer hipertensão. Exatamente. A gente sabe que é um hormônio catabólico. Então, ele inflama, ele engorda. Então, a gente tem que ter o pico do cortisol, mas a gente sabe que esse pico de cortisol começa de manhã, ele vai diminuindo durante o dia, pra gente chegar à noite, ter sono e dormir. Então, ele é um hormônio importante, ele é um hormônio de defesa, um hormônio de energia, mas que ele tem que estar aumentado de forma fisiológica. Está aumentado de manhã, ao acordar, e vai diminuindo até o final da tarde. Ele não pode estar constantemente alto. E a gente sabe que os hormônios estão todos ligados, os receptores estão todos ligados. Receptores de hormônios tiroidianos, de cortisol, de DEA, os hormônios sexuais. Então, a gente sabe, por exemplo, o cortisol, ele tem o mesmo receptor da progesterona. Então, às vezes, ele o tem declínio da progesterona, né? E o declínio da progesterona, muitas vezes, causa o aumento do cortisol, porque vai ficar mais receptor para se ligar ao cortisol. Então, que é um hormônio catabólico, né? Então, tá tudo relacionado. Então, a fase da menopausa, a gente vê um aumento do cortisol também nessas mulheres. E é interessante o que você falou, o seguinte: a quebra hormonal por si já pode... o envelhecimento e a quebra hormonal já pode influenciar na produção do cortisol, que atrapalha o sono e piora ainda mais a produção do cortisol. E o indivíduo, ele acorda, né? A mulher acorda no dia seguinte, não tem disposição, tem vontade de ficar na cama. É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. A gente sabe que, por exemplo, estrogênio, no sistema nervoso central, ele tem a ação de estimular a produção de neurotransmissores. Então, na menopausa, com a queda do estrogênio, você tem a diminuição dos neurotransmissores, que é super importante, né? Você pode me falar mais do que eu. Sim. Pro nosso organismo. Então, tá tudo ligado. E aí não tem disposição, tô deprimida. Aí trata a depressão não trata o todo, e toma remédio. E o tratamento fica mais ou menos, ou seja, integrar tudo isso é muito importante, principalmente na transição menopausal. É importantíssimo. Né? E eu falo assim que é tão importante a gente saber tratar a transição menopausal, essa fase, a menopausa. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela estipula que até 2030, 1 bilhão de mulheres estarão na menopausa. Então, precisam de tratar. Né? E que esse número vai sendo adicionado 47 mil milhões de novas mulheres por ano no mundo com menopausa. Ou seja, o mundo está envelhecendo, a população está envelhecendo, o número de mulheres... E outra coisa, né? Elas estão vivendo mais, né? É a nossa obrigação da qualidade de vida e cuidar dessas mulheres, né? Cuidar e prolongar a vida delas com qualidade. Sim, a gente tem que acolher, a gente tem que entender essa mulher e ajudar ela, dar tratamento, né? E ajudá-la a ter qualidade de vida. Você pode falar um pouquinho de hormônio tiroidiano, a importância?
Muito. Fala aí pra gente. O hormônio tireoidiano... Tireoide. A tireoide, a gente sempre preconiza otimizá-la, né? Tanto os hormônios tireoidianos, eles fazem parte do metabolismo do nosso organismo. E hoje em dia a gente sabe que todos os hormônios estão interligados. Então não adianta eu ter um hormônio tireoidiano baixo, não adianta eu repor hormônios sexuais se eu tenho um hormônio tireoidiano baixo. Então um hormônio leva ao equilíbrio do outro hormônio. Então, eu falo que os hormônios sexuais é o último na cascata que a gente tem que repor. Antes disso, a gente precisa ir vendo de cima para baixo. Nessa ordem, qual que é o mais importante? A gente tem que ver a melatonina. Eu acho que a melatonina é o maior hormônio que a gente tem. É um maior hormônio que a gente tem no corpo e é o maior oxidante que a gente tem no corpo. Então, a gente precisa ver a melatonina, porque todo mundo acha que a melatonina é só um remédio para o sono. E ele é muito mais do que isso, né? A melatonina é o maior antioxidante que a gente tem no corpo. E a melatonina, ela controla a produção de todos os outros hormônios. Olha só. Então, a produção dos hormônios vem todos do nosso sistema nervoso central. E a melatonina é o primeiro. Onde ela é produzida? Fala aí para o nosso ouvinte. A melatonina? É. Na glândula pineal. Na pineal. E aí, então, acho que o primeiro hormônio que a gente tem que ver, que a gente às vezes tem que repor é a melatonina. E a pineal que era tão desprezada pela gente, ela tá aí, a gente não sabe direito pra tá aí, melatonina. Exatamente. Então, e eu acho que é importante a gente, quando precisa repor a melatonina, é um antioxidante potente, produzido, né, pelo nosso corpo. Depois vem hormônios tireoidianos. Tireoidiano. Cortisol. Por que o tireoidiano depois? Porque ele cuida do metabolismo de todo o nosso corpo e também por ele ativar os outros receptores hormonais. Tá. Não adianta nada eu repor um hormônio sexual numa mulher se o hormônio tireoidiano dela não tá bom. Não tá bom. Porque ela não vai ter metabolismo para ter libido, não vai ter metabolismo. Tá. Depois, falou tireoidiano, depois? Cortisol, adrenal. Para disposição, né? Exato. Vitamina D. Né? E aí os hormônios sexuais. Ah, legal. Tem muita menina que acaba tendo alteração de ciclo menstrual e a primeira coisa que o médico pensa é em alteração hormonal. E na grande maioria das vezes, se você investigar a tireoide, se você tratar, otimizar essa tireoide, você faz com que esse ciclo da menina, da mulher, fique regularizado. Fique regularizado, né? Quer dizer, o olhar completo para o sistema hormonal é muito importante para a mulher, especialmente na menopausa. Muito, né? Não dá para a gente repor apenas os hormônios sexuais. Eu vou te dar... Primeiro que não tem uma receita de bolo. Eu acho que cada indivíduo tem que ser individualizado. A gente precisa fazer uma reposição de nutracêuticos. A gente precisa ter um estilo de vida adequado. Essa mulher precisa dormir bem. Então, é nossa obrigação ajudá-la a dormir bem. Ela tem que... Eu acho que é uma relação médico-paciente. Ela tem que ser conscientizada de que ela precisa fazer atividade física, né? A musculação é muito importante para ganho de massa magra, para proteção dos ossos. Então, ela precisa ter uma dieta anti-inflamatória, ela precisa controlar o estresse. Então, tudo isso vai ajudá-la. E o ideal é você fazer isso antes da transição menopausal. E às vezes esses próprios hábitos, eles ajudam no equilíbrio hormonal, né? Muito, às vezes só dormindo bem, controlando, dormindo bem você exatamente, por isso que é tão importante, eu falo para a mulher, se preparar para a menopausa, que quando a gente tem 25 anos, a gente fala, nossa, tá muito longe. Mas hoje São a gente 10 sabe, anos, né? E hoje a gente sabe que não, né? Que a gente tem que se preparar para chegar na menopausa, porque 1/3 da nossa vida vai ser na menopausa. Então a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que ter bons hábitos alimentares, a gente tem que sempre dormir bem. Tá. Vamos aqui, antes de entrar nos principais sintomas que nós vamos falar, nós vamos recordar. A vida moderna da mulher modificou muita coisa. Por exemplo, as mulheres no século passado, na primeira metade do século passado, até a década de 60, tinham filhos entre 20 e 25 anos, né? O que, de fato, é saudável para o corpo da mulher, a gente sabe disso. Com a modificação do comportamento da mulher, ou seja, ela veio para o mercado de trabalho, ela tarda mais a engravidar, ela mudou alguns hábitos da vida dela. Isso deslocou a idade da menopausa ou não? Não. Não deslocou. A gente sabe que, infelizmente, a idade biológica, a gente não consegue mexer. A gente sabe que os hábitos de vida interferem muito nessa reserva folicular.
Eu falo... Folicular, você diz? Dos ovários, dos ovários, né? dos Exato. óvulos, Os né? óvulos, então, a gente sabe que estilo de vida, ela altera, melhora, né? Ela consegue retardar essa reserva folicular. Ou seja, ela fica com os ovários funcionantes mais tempo. Por exemplo, o anticoncepcional, que é uma coisa tão banalizada, né? Que é usado por anos, anos e anos. E a gente sabe que o anticoncepcional, ele faz com que tenha uma perda de reserva ovariana muito importante. Tem perda de reserva ovariana. Muito importante. Então, assim, eu acho que o estilo de vida, o não usar o anticoncepcional, que é uma coisa que ainda hoje, infelizmente, é muito banalizada, ajudam você a ter essa reserva folicular. Mais tempo. Quer dizer, ela consegue engravidar com mais qualidade um pouco mais pra frente. Mas mais qualidade, eu digo, com óvulos melhores. Isso, mas a gente sabe que hoje a idade biológica é uma coisa que... 35 anos, por volta dos 35 anos, a gente sabe que tem diminuição importante da reserva folicular. O estilo de vida, o não usar o anticoncepcional pode prorrogar um pouquinho, ou, o mais importante, pode fazer com que essa reserva folicular não aconteça antes, né? Esse déficit de reserva folicular. Ou seja, os óvulos se mantêm funcionando por um pouquinho mais de tempo. Exato. Por isso que eu acho que é tão importante, né, o médico, o ginecologista, ele orientar a sua paciente em relação a planejamento gestacional. Então, conversar com a sua paciente, com quantos anos você deseja engravidar. A dosagem do hormônio antimileriano é muito importante para colocar nessa tabela. Olha, com quantos anos você quer engravidar? Olha, a gente tem mais ou menos uma ideia que você vai entrar na menopausa mais ou menos nessa idade. Então, acho que é obrigação do ginecologista, do médico, orientar o paciente em relação a congelar óvulos. Então, olha, se você quer engravidar um pouco mais pra frente, tá tudo bem. Mas vamos pensar em congelar óvulos, né? Então, acho que é todo um planejamento que tem que ser feito, porque hoje a mulher está engravidando mais tarde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa muito importante. O anticoncepcional, ele diminui a reserva folicular e normalmente a mulher, como a gente falou, isso é uma discussão, ela não conseguiu deslocar a curva de idade da menopausa dela e é um problema você chegar com reserva folicular baixa e você querer engravidar mais tarde. Qual é o melhor método anticoncepcional, na sua opinião, hoje? Eu acho que é o que a mulher escolhe. Ela escolhe. Hoje o médico... eu falo para os meus pacientes que hoje o paciente é o protagonista e o médico é coadjuvante. Era o inverso do passado. Eu acho que a obrigação do médico é orientar, é esclarecer o paciente e ele vai poder escolher o melhor método contraceptivo. A gente tem os DIUs hormonais e não hormonais, a gente tem o preservativo, a gente tem os implantes hormonais de progesterona, que é o Implanon, a gente tem os anticoncepcionais. Eu acho assim que a gente tem que explicar o benefício, né, de todos os métodos contraceptivos, as vantagens e desvantagens. E para preservar a reserva folicular, qual que são os métodos, os melhores métodos? Os não hormonais. Os não hormonais. Então, tem o DIU de cobre com prata, tem o DIU de cobre, tem o próprio preservativo. Mas eu acho que a gente tem que falar para a mulher quais são os métodos contraceptivos, a vantagem e desvantagem de cada método. E aí, juntos, eu acho que a gente pode decidir. Tomar uma decisão. Né? Mas eu acho que o que não cabe hoje em dia, a gente virar para uma paciente, a gente prescrever um anticoncepcional, que hoje a gente sabe de tantos malefícios, e não orientar essa paciente em relação a todas as desvantagens. Eu acho que não é justo com a paciente ela tomar um remédio, porque o anticoncepcional ele é um remédio. Então, não é justo ela tomar esse remédio sem saber de todos os malefícios. Os efeitos a partir do momento que ela né? sabe, se ela quiser tomar, tá tudo bem. Mas ela tem obrigação de saber. E alertar para ela frequentar o ginecologista com mais frequência, fazer as dosagens e saber que muito provavelmente a reserva folicular dela aí no futuro vai dar uma caída, né? Por isso, Marcelo, que hoje as mulheres... Tem muita mulher de 40 anos já entrando na menopausa. E hoje se imagina que um dos fatores, e um dos principais fatores, é esse uso indiscriminado do anticoncepcional. Porque a mulher, hoje, em volta dos 40, 45 anos, ela vem de uma geração onde o anticoncepcional eram estrógenos e progesteronas muito modernos, com doses muito baixas, que não causavam nenhum efeito colateral. Eu lembro, na década de 90, era o Nordete, né? Que tinha muito hormônio, né? Então, a gente sabe que não é assim, né? O anticoncepcional ele faz uma menopausa química na mulher, né? Então, hoje a gente sabe
de todos os malefícios. E, infelizmente, essa faixa etária está pagando o preço de usar o anticoncepcional de forma banalizada. Indiscriminadamente, né? Me fala uma coisa, antes de entrar nos sintomas ainda. Quais são os efeitos de uma gestação? Hoje, por exemplo, a Cláudia Raia anunciou a gestação dela lá com 50 anos, todo mundo e tal. Tá, eu não vou nem discutir o mérito da questão, isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Eu queria saber quais são os efeitos de uma gestação numa mulher de 50 anos em relação à menopausa, em relação ao corpo dela. Bom, a mulher pode sim engravidar nessa fase de transição menopausal. Muitas engravidam. Muitas, sem querer. É a história da mulher moderna. Elas não querem. Né? Muitas engravidam. Sem querer, eu já vi isso. Muitas sem querer, porque você está naquela fase de transição menopausal, você acha que você não vai engravidar, mas você tem que lembrar que 35% dos seus ciclos são ovulatórios, você pode sim engravidar. Ou seja, a mulher está a mulher está na transição menopausal, 35% dos ciclos menstruais tem um óvulo lá e ela pode engravidar. Ela pode engravidar. Olha então, só, é importante tanto para a mulher que quer engravidar, quanto para aquela que não quer engravidar. Ela precisa saber que ela tem, sim, a chance de engravidar. A gente sabe que a partir dos 35 anos, a reserva folicular é muito menor. Então, é teoricamente mais difícil engravidar. Mas também, a qualidade desses folículos é pior. Ou seja, tem o risco de malformação. Aumenta o risco de malformação. Então, daí vem os riscos maiores, né? Que é as chances maiores de risco de malformação. Então, a mulher, eu acho que ela tem que estar ciente disso. Por isso que eu acho que esse planejamento gestacional é tão importante. Às vezes, congelar óvulo antes de 35 anos. Mas a mulher fazendo engravidou nessa fase de transição menopausal, ela tem que ter um bom acompanhamento médico. Hoje, a gente tem exames super modernos para fazer rastreamento e fazer um acompanhamento de pré-natal de alto risco, e essa gestação, ela... Ou seja, essa gestação na transição menopausal é uma gestação de alto risco. Sim, de alto risco. Ela tende a ter mais diabetes, mais hipertensão, mais complicações? Ela tende a ter mais diabetes, mais hipertensão, mais complicação, maior risco de abortamentos, maior risco de malformação. Ela tem já um declínio hormonal. Né? Então, sim, ela tem maior risco, mas por isso que é uma gestação de alto risco e tem que ser muito bem conduzida por um profissional especializado. E essa gestação, em torno de 45, 50 anos, ela pode acentuar os sintomas da menopausa, como osteoporose, perda de massa muscular, ou ainda não existe estudos em relação com isso? Não, ela, na verdade, ela vai manter... Né, se ela tiver essa gestação, esses 9 meses, ela vai manter um nível alto de hormônio, né? Para manter essa gestação. Então, não. Isso não interfere? Não, mas também ela pode, né, no final da gestação, ela pode continuar tendo essas menstruações mais regulares ou ela pode entrar na menopausa, não tem uma regra. Não existe uma... Quer dizer, também cada indivíduo é um indivíduo, né? Não dá pra gente generalizar. Mas então, quer dizer, as principais complicações estão relacionadas às complicações de uma gestação. Como você falou, diabetes, hipertensão, etc. Uma gestação de mais alto risco, mas não necessariamente no corpo da mulher, né? Isso. Tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Agora nós vamos partir aí. Me fala um pouquinho quais são os principais sintomas. A gente já deu uma pitadinha lá no começo, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho. No sistema gênito-urinário. Bom, no sistema gênito-urinário a gente tem a dispareunia, que é dor para ter relação. Dor para ter relação. Por né? secura vaginal, né? Então a mulher tem uma secura vaginal, ela tem essa dor para ter relação, ela tem um incômodo para urinar por conta da parede da uretra que fica mais fina. Então são sintomas todos esses sintomas são por hipoestrogenismo. E na realidade, muitas mulheres acham que é infecção urinária, né? Acabam indo no farmácia lá e tomam antibiótico, né? Exatamente. E às vezes às vezes não. A maioria das vezes não tem nenhum tipo de infecção de urina. Você faz uma urina 1, você faz uma urocultura. E é recorrente, né?
Não é, é diferente de uma infecção de urina, porque são sintomas recorrentes. Ah, mas aumenta a incidência de infecção urinária nas pacientes com menopausa? Sim, pode aumentar por conta dessa alteração, né, da parede, da uretra e da ação da urina, pode aumentar. Pode aumentar por conta da mudança do pH também. Da mudança do pH vaginal e do pH ali na uretra. Exatamente. Né? Pode ter mais problemas de corrimento, infecções na vagina. E por mudança de pH. Por mudança de pH. Me fala uma coisa, quais os hábitos, eu vou entrar aqui rapidamente em tratamento só dessa parte, tá? Quais os hábitos do dia a dia que podem amenizar esses problemas especificamente do trato geniturinário? Bom, a gente pode usar lubrificantes, no caso, o tratamento ouro a gente sabe que é a reposição hormonal, né? Então, são sintomas causados por um hipoestrogenismo, então você dá estrogênio para essa mulher na melhor via, enfim. Mas a gente sabe que quando a mulher tem esses sintomas, um lubrificante ajuda. Às vezes um tópico de estrogênio, às vezes até tópico de estrogênio, uma tópico pomada, hormonal. Um creme de estrogênio, às vezes um creme de DEA, que é um hormônio que converte uma parte em testosterona, também ajuda. A gente usa muito esses cremes, por exemplo, em pacientes que tiveram câncer de mama e tem contraindicação para fazer reposição hormonal. Ah, ok. Ela não pode fazer a reposição hormonal completa, ela pode fazer tópica lá para alívio dos sintomas. Exato. A gente precisa ver se é receptor estrogênio positivo ou não, qual é a medicação para o câncer de mama que ela está usando, mas uma coisa que a gente pode usar sim. Tá. Me fala uma coisa, água ajuda? Muito. Muito. A gente sabe que a água é fundamental para tudo. Para tudo, mas no sistema geniturinário pode ajudar bastante, pode muito mesmo, porque ela vai a água ela vai ajudar na urina, vai ajudar a urina a não ficar tão concentrada. Então vai ajudar essa urina concentrada, ela piora, ela altera mais essa parede, ela é mais irritante para essa parede da uretra, né? E ela vai ter mais sintomas, mais ardor urinária, etc, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de músculo e osso. Vamos falar primeiro de osso, depois a gente passa para músculo. Na verdade, estão os dois ligados, né? O osso, a gente sabe que o estrogênio, como a gente já falou, ele ajuda o estrogênio, ele ajuda na relação entre o osteoblasto e o osteoclasto. Então, na absorção e produção desse osso. Então, quando a gente tem um hipoestrogenismo, a gente começa a ter perda óssea, o que leva a mulher a ter osteoporose. A gente precisa lembrar que essa perda óssea, ela é muito séria, né? E como que eu faço para evitar essa perda óssea? Além, claro, da terapia hormonal, a gente faz com exercícios físicos de musculação. Então, a gente tem que ter exercícios de musculação para ter ganho de massa magra, porque a mulher perde massa magra com a menopausa, e também para ter proteção óssea. Me fala uma coisa, há uma grande dúvida, né? Principalmente na vida moderna. O exercício é muito importante, porque, bom, só voltando, fazendo um parênteses lá. Nós falamos sistema geniturinário, secura vaginal. Quer dizer, a mulher cai o hormônio, diminui a libido com secura vaginal, isso é um transtorno. Principalmente para a vida sexual dela, que as duas coisas se juntam, né? Então você tem que prestar atenção nessa parte, reposição hormonal, se está contraindicado reposição hormonal tópica, que vai até melhorar o quê? O psique dessa paciente, no sentido de ter a vida sexual regular. Né? Sim, porque isso é muito importante. Uma mulher que tem dor para ter relação sexual, mulher que tem uma baixa libido, isso interfere sim no casamento. Né? Aí começa a ficar mais deprimida, o marido acaba também não procurando. É um ciclo vicioso. Então ela reclama, ela não quer, o marido também às vezes acaba não procurando mais, aí ela não se sente mais amada, acaba tendo maior depressão, mais ansiedade. É um ciclo, na verdade. Tá. Por isso que eu falo que a paciente é uma bomba relógio. Agora né? Nós vamos para o sistema ósseo-muscular. Sistema ósseo-muscular é um problema, porque se você não faz o que você falou lá, exercícios regulares, você vai chegar com 80 anos, com ossos frágeis, sem musculatura. Sem conseguir levantar da cama sem conseguir. Sozinho, Ou né? seja, e é interessante, porque eu estava lendo sobre os pacientes centenários que completaram 100 anos. Nós temos, se não me engano, 30 mil pessoas aqui no Brasil com 100 anos.
E somente 25% deles conseguem levantar numa cadeira sem auxílio. Olha só. Por fragilidade do sistema osteomuscular. Então, isso é importante. Qual é a regularidade, porque isso é controverso, de exercícios semanais para fortalecer o sistema osteomuscular, na tua opinião? Como é que tem que ser a atividade? Ó, você vai dar a sua opinião, mas não se esqueça que a mulher é moderna, né? Eu mesmo não tenho muito tempo de fazer exercício. Como é que... Eu acho que tempo é prioridade. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Tempo é prioridade. Eu acho que muito, se tivesse lá a cama com estímulo muscular, tá bom. Ó, já consegue ficar 4 horas. Então eu falo sempre que tempo é prioridade. Então a gente tem que priorizar cuidar de nós, né? Então, eu acho que hoje tem muitos estudos que falam que pra gente ter benefícios com a musculação tem que ser feita pelo menos 150 minutos por semana. 150, uma média de 3 vezes por semana de 50 minutos. Então, é o mínimo para você ter proteção muscular, ganho de massa magra e proteção óssea. Vixe Maria, né? Então tem que fazer. Até eu tô errado. Então, assim, esse é o mínimo. Né? E a gente sempre tem que colocar também um exercício aeróbico por conta de aeróbico, coração. você diz o quê? Andar, caminhar? Caminhar você tem que aumentar um pouquinho sua frequência cardíaca. Não adianta você ficar caminhando com uma frequência... Tem que caminhar para exercício. Mas eu sempre falo para os pacientes que eu acho que a parte do aeróbico é muito importante a gente fazer primeiro o que gosta. Então, e ao ar livre, pra gente ter contato com o sol, contato com a natureza. Muito importante. Então, eu acho assim, fazer uma esteira na academia, não tem como, não tem outro jeito. Tá tudo bem. Fazer uma bicicleta, fazer um transporte, mas quando você tiver a oportunidade de ir fazer uma corrida no parque, fazer um tênis ao ar livre, um beach tênis que tá super na moda, jogar um vôlei, fazer um esporte ao ar livre, eu acho que é muito mais prazeroso. E aí você tem contato com a natureza, você toma o sol, que é uma coisa que hoje em dia a gente não toma, tá sempre em ambiente fechado. Então, eu falo que quando pudesse dedicar essa parte mais ao ar livre, ao esporte, eu acho que é importante. É legal. Então, você falou pelo menos 150 minutos por semana, né? Vamos lá, vamos tentar, é o mínimo. A paciente às vezes assusta, aí eu falo, olha, às vezes, pensa bem, não tenho tempo. Mas você não tem tempo, mas pensa bem. Às vezes é um tempo que a gente está no celular que não precisa. Às vezes é um tempo que a gente está assistindo uma televisão que não precisa. Então, por isso que eu acho que tempo é prioridade. E a partir do momento que a gente se conscientiza da importância do exercício físico... Para a menopausa. Para a vida, né? Para a vida. Para a menopausa, para envelhecer, para a vida. Eu acho que a gente acaba colocando isso na rotina. Eu acho que é um pequeno passo. A partir do momento que você coloca na sua rotina, fica tudo mais fácil. E o corpo começa a pedir. Então, vai ser igual tomar banho, escovar o dente, acordar e trabalhar. Isso acontece justamente numa fase que a gente tem menos disposição, né? Depois de 50 anos, acho que o cortisol dá uma baixada. Mas por isso que é tão importante a suplementação de nutracêuticos, um acompanhamento. É muito importante, justamente para a gente entrar bem lá na velhice. Vamos falar agora obesidade. Esse é um problema. A gente sabe que a mulher, quando começa a entrar nessa transição menopausal, ela tem ganho de peso. Esse ganho de peso é de forma inexplicada. Então, a mulher continua com a mesma dieta. Muitas vezes, ela até faz dieta além, como ela não fazia antes. Ela continua com os mesmos exercícios físicos e ela ganha peso. E por conta do hipoestrogenismo, da queda hormonal do estrogênio. E essa perda esse ganho de peso, ele é bem característico. É um ganho de peso androgênico. Então, é um ganho de peso de gordura visceral, de abdômen. E aí muda também a sua composição corporal. A gente vê um aumento da porcentagem corporal de gordura. Então, assim, não só ganha peso, como o peso que ela ganha, aquele ruim, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de resistência à insulina, de diabetes. E a gente sabe que a obesidade hoje é a principal causa de câncer de mama na pós-menopausa. Olha só, relação direta. Então, assim, a obesidade é muito séria, tanto para risco de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer de mama. E a mulher na menopausa, infelizmente, tem.
essa tendência a ganho de peso. Exclusivamente por mudança do ciclo hormonal. Nada a ver com dieta, nada a ver com compulsão alimentar. Não, muitas, pelo contrário, muitas estão fazendo dieta como não faziam e você ganha. Qual é a melhor maneira? Melhor maneira de combater a obesidade na menopausa, além da reposição hormonal. Vamos lá, exercício e o que mais? Dormir bem. Dormir bem. Quem não dorme engorda, né? Então, olha só. Então a gente precisa, porque quando você não dorme, você altera todo o seu ciclo do cortisol, todo o seu ciclo da melatonina, então todo o seu ciclo do hormônio de crescimento. Então quem não dorme engorda. E já tem vários estudos que mostram. Eu acho que o automático delas pensou, pô, não, vou entrar numa dieta, dormir bem. Tem um estudo que fala que pessoas que não dormem à noite, ela fez um estudo com médicas que dão plantão à noite. Olha só. Que elas têm uma tendência muito maior à obesidade na menopausa do que aquelas mulheres que dormem à noite. Por alteração do sono. Por alteração do sono. E eu vi aí, vamos dar uma pitadinha antes de chegar lá. Você gosta muito de uma dieta saudável, né? Eu gosto muito de um estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável. É excelente. Eu acho que é por aí mesmo, né? Para entrar bem na terceira idade, você tem que ter um estilo de vida bem saudável. Uma paciente, menopausa, obesidade, você sabe dos riscos aumentados, você falou para ela, bom, vamos fazer o seu estudo hormonal, vamos repor o que precisa, você vai dormir bem, você vai fazer uma dieta. Que dieta que você recomendaria? Depois a gente parte para o exercício físico. Por exemplo, a dieta cetogênica, a gente sabe que o indivíduo, a mulher fora da menopausa emagrece muito com uma dieta cetogênica bem feita. A mulher na menopausa, não. A dieta cetogênica, às vezes, ela não perde peso. Então, a gente tem que fazer uma dieta mais baseada em legumes, em verdura. Tem que ter proteína para ela não ter perda de massa magra. Você recomenda? Aí depende, né? Se a pessoa, ela tem que ver se ela é vegetariana, se ela não... Ela é vegetariana. Aí a gente tem que ir mais para proteína. Muitas vezes a gente precisa repor proteína com whey, né? Com whey protein, com body protein. A gente tem que usar não só alimentação. Tá? Mas assim, a gente tem que fazer... E a proteína, ela tem que ser de acordo com o peso de cada um, de acordo com a taxa metabólica. Então, não é uma receita de bolo. Não é tão fácil você implementar uma dieta para ela perder peso como seria antes da menopausa. Não, a gente tem que saber fazer essa dieta de individualizada, de acordo com a taxa metabólica de cada um, de acordo com... Não adianta, cada mulher, cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, cada um tem suas particularidades, cada um tem uma taxa metabólica, cada um tem uma porcentagem de gordura, cada um tem uma porcentagem de massa magra. Então, a gente tem que fazer uma dieta equilibrada, com proteína, mas a gente não pode ser uma dieta também muito hiperproteica e individualizada de acordo com a necessidade. Então, para o vegetariano, para a vegetariana, você costuma aconselhar proteína suplementar. Sim, mas a gente não usa a proteína do leite, né? Muitas não tomam leite, então a gente usa mais a proteína vegetal mesmo. Por exemplo, a proteína da semente de girassol. Então a gente usa mais as proteínas veganas. As proteínas veganas. E para quem come carne? Não sou vegetariana. Estou obesa, vou melhorar meu sono, vou repor meus hormônios. Que proteína que dieta que você... A gente pode fazer uma dieta com bastante legumes, bastante verdura, mas também vendo taxa metabólica. E nessa mulher que come carne, a gente vai sempre optar por proteínas naturais, né? Mas a gente toma cuidado com a quantidade de proteína, principalmente de carne vermelha, porque a gente sabe que a carne vermelha em excesso é inflamatório. Então, tem que comer. Então, se você come carne vermelha, você sim precisa comer, mas a gente tem que usar todo... balancear. Exato, uma estratégia para não virar inflamatória. E como é inflamatório, você tem dois problemas, né? Você tem um problema da menopausa, o hormonal e o câncer, né? Talvez a inflamação pode acentuar a tendência dessa paciente ter câncer. Me fala uma coisa, vamos falar agora um pouquinho de exercícios para esse obeso. Encaixa-se o mesmo
para esse paciente que tem que fazer, que a gente falou antes, reforço muscular, ou você acha que o exercício tem que ser um pouquinho diferente? Tem que fazer reforço muscular, sim, mas a gente sabe que o peso aumenta muito a chance de lesão. Então, não adianta você pegar um obeso, pedir para ele ir na academia e puxar ferro, até não, a gente sabe que tem que ser exercícios de musculação feitos com acompanhamento profissional. Com acompanhamento profissional, isso é importante. Mas sempre usando menos carga, para a gente não causar uma sobrecarga nas articulações e musculares para não ter lesão, mas tem sim que fazer. Tem que fazer exercícios regulares assistidos. Assistidos, Tá. É o ideal. Vamos falar um pouquinho sobre aquele calor que é bem característico, né? O que provoca esse calor? Como é que é isso? Explica aí pra gente. Bom, os fogachos, que é esse fogachos, famoso calor, ele é muito comum. De 75% a 85% das mulheres na menopausa, na transição menopausal, têm esse fogacho. Então, são poucas as que não têm. E esse fogacho, ele é causado pela alteração do estrogênio na serotonina e na noradrenalina. Ele aumenta a noradrenalina, ele diminui a serotonina. E esses neurotransmissores, eles fazem com que no hipotálamo a gente tem uma zona que chama zona termorregulatória. E essa zona termorregulatória é o que varia, né? Ele adapta o nosso corpo à variação de temperatura. E aí o estrogênio faz com que essa zona termorregulatória fique mais estreita. E esse estreitamento faz com que a mulher sinta pequenas variações de temperatura. Então, daí, esses calorões, e aí depois do calorão vem aquele frio, e aí aquele calorão de novo. E me fala uma coisa, a gente, reposição hormonal, tudo que você falou, tem algum sintomático que diminui isso? A gente tem os fitoterápicos, né? Eles melhoram esses sintomas? Eles aliviam? Para muitas pacientes eles ajudam, para algumas não faz diferença nenhuma. Então vai muito da predisposição do organismo de cada um. Mas tem sim os fitoterápicos que a gente pode usar, não só para fogachos, né? Mas também para secura vaginal. Eu falo que os fitoterápicos, eles são sintomáticos, então eles ajudam no sintoma, eles não protegem. Eles não vão tratar. Não tratam, não protegem cérebro, coração, mama, osso, mas eles ajudam nos sintomas. Então é uma terapia é um tratamento que a gente pode usar, que é muito importante, por exemplo, para quem não pode usar um tratamento hormonal, ou para aquelas mulheres que não querem usar um tratamento hormonal. Ou seja, ela quer equilibrar a vida dela e usar alguns sintomáticos ou sintomáticos naturais que podem diminuir esses sintomas. Vamos falar agora as alterações cerebrais. Normalmente, essas impactam muito na vida da paciente, principalmente na vida dela, no dia a dia, como lidar com as pessoas. Quais são os principais sintomas cerebrais? Vamos falar de humor aí. Os principais sintomas, por alteração, né, do equilíbrio da produção de neurotransmissores, a mulher tem ansiedade, depressão, irritabilidade, memória ruim. Então, são sintomas inespecíficos, mas são sintomas que a mulher percebe, olha, antigamente eu não era assim, hoje qualquer coisa me irrita, hoje eu tô mais deprimida, a minha ansiedade, a memória recente está muito ruim. Então, são sintomas inespecíficos, mas causados por déficit de estrogênio. Você pode falar um pouquinho do impacto disso na vida das pacientes? O que elas relatam para você? Onde pega isso? Por exemplo, casamento, trabalho? Tudo, né? No trabalho, no casamento, você está irritada, no convívio com seus filhos, no casamento, convívio com a família, essa irritabilidade, essa depressão, que muitas não têm vontade de sair da cama. Essa ansiedade, então, atrapalha no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho. Então, a mulher está mais irritada, está sem paciência. Você já viu pacientes serem demitidas por falta? Alguém já te relatou isso? Demissão, não. Demissão, não, mas... Mas muda o convívio dela com a sociedade, né? Como um todo. Não só dentro de casa, como a sociedade como um todo. Isso é um problema, né? Quando você vai tratar essa paciente, que nós vamos falar de reposição hormonal para frente, algumas exigem tratamento psiquiátrico suplementar, você já viu isso? Ou normalmente com o tratamento adequado da menopausa, ela reequilibra e consegue tocar a vida dela? Como é que é?
Na grande maioria das vezes, o tratamento, o equilíbrio hormonal do corpo como um todo, ele melhora esses sintomas. Mas algumas, no começo, precisam sim de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico. Ou seja, eu acho que se a mulher ela tiver algumas alterações no humor, depressão, ansiedade, normalmente a gente faz o caminho inverso. A mulher ela procura o psiquiatra, depois vai lembrar da menopausa. Teria que ser o inverso, né? Porque às vezes essa mulher ela não precisa de um psiquiatra, né? Ela precisa de um uma equilíbrio. Readequação do sistema hormonal dela, e se não funcionar, aí ela pode procurar o psiquiatra ou fazer isso ao mesmo tempo, porque se você tratar só a depressão sem olhar para o todo, principalmente para essa mulher no período perimenstrual, no período pré-menopausa, isso pode ser um problema, né? Sim. Ela começa a tratar depressão, começa a tratar ansiedade com medicação, começa a não funcionar mais e ela vai entrando numa espiral, quando na realidade, se ela buscar o reequilíbrio hormonal dela, ela não... Se brincar, ela precisa de uma dose muito mais baixa de medicação, né? Eu não sei se isso é discutido na psiquiatria, eu nunca... Mas eu preciso de saber com alguns amigos psiquiatras se realmente a psiquiatria ela tem um olhar especial para a menopausa, porque normalmente é o inverso, né? Ela não busca o ginecologista, ela busca o psiquiatra. Vamos lá. Agora nós vamos entrar no tratamento em si, tá? Nós vamos falar um pouquinho de tratamento hormonal, nós vamos falar sobre a adequação do corpo para, através de exercícios, alimentação para entrar melhor na terceira idade, etc. Chega uma mulher no seu consultório, ela fala o seguinte: eu quero fazer tratamento hormonal. E aí, o que você vai falar para ela? Não, vamos começar o tratamento hormonal. Como é que funciona isso? Dá para ela chegar... Se é uma paciente que já acompanha com você há muito tempo, então já vem tendo uma suplementação de nutracêuticos, já tem um estilo de vida adequado, se é uma paciente que você já conhece, a hora que for, que ela entrar na transição menopausal, a gente vai saber e vai conversar se entra ou não com hormônio, se é um desejo dela ou não. Aquela paciente que já chega na menopausa ou que já chega na transição menopausal, que vem nervosa, que vem querendo fazer tratamento, eu acho que a gente tem que explicar para ela que o tratamento, os hormônios sexuais, eles são muito importantes. Se não tem contraindicação, eles devem sim ser feitos, se não tiver contraindicação e for desejo da mulher. Mas antes disso, é muito importante que essa paciente esteja preparada para receber aqueles hormônios. Então, que ela esteja desinflamada, porque a gente sabe que... Desinflamada como assim? A gente sabe que o estilo de vida, ele conta muito para o nosso corpo, para a nossa inflamação. É uma inflamação das nossas células, das nossas mitocôndrias, não é uma inflamação externa. Então, eu tô com uma dor no cotovelo. Não é esse tipo de inflamação que trata com anti-inflamatório. É uma inflamação das nossas células, das nossas mitocôndrias, por estilo de vida, por envelhecimento das nossas células. E a gente sabe que essa inflamação subclínica, crônica, ela diminui muito a sensibilidade dos receptores hormonais. Então, para eu tratar uma paciente inflamada, eu tenho que dar doses muito altas de hormônio. Então, é muito mais importante, primeiro, eu desinflamar essas pacientes, eu mudar o estilo de vida dessas pacientes, para depois eu conseguir fazer um equilíbrio todo hormonal, avaliar todos os órgãos e as estruturas do nosso corpo, para ir num segundo tempo eu entrar com esses hormônios sexuais que são muito importantes, mas eles têm que ser entrados numa hora adequada. Então, não adianta você entrar de bate pronto. Não adianta a paciente bater ali no seu consultório e você colocar estrógeno, progesterona, testosterona, enfim, e ela está inflamada, você vai usar dose muito alta, aumenta muito o risco de você ter efeitos colaterais, por exemplo, a mastalgia, né, a dor na mama, um sangramento uterino na menopausa. Então, ele tem esse manuseio tem que ser muito cuidadoso. Como que você detecta uma paciente inflamada? Bom, a gente geralmente sabe com os estilos de vida, com a característica das fezes dessa paciente, com exames laboratoriais. Quais exames?
Tem vários, né? Mas os principais marcadores de inflamação tem a homocisteína, tem o ácido úrico, tem o fibrinogênio, tem o PCR ultrassensível, tem a ferritina, o SHBG. Então, são vários marcadores indiretos, mas que a gente consegue ver que essa paciente está inflamada. E qual é o processo de você desinflamar essa paciente para deixar ela adequada para receber o tratamento hormonal? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudança de estilo de vida. Quais? O sono, tem que ser um sono reparador. Você tem batido muito na tecla sono, Hoje, né? E melatonina também, né? Hoje o sono, são infinitos estudos que mostram a importância do sono para a saúde da mulher, para a saúde do indivíduo como um todo. Você quer sacrificar uma pessoa, você deixa ela sem dormir. Exatamente. Então, o sono é muito importante. Então, que tem que ser aquele sono reparador, que você consegue atingir todas as fases do seu sono. Então, o ideal é você dormir cedo, por volta das 10, no máximo 11 da noite, para não perder o pico da melatonina, que acontece por volta da 1, 2 da manhã. Você acordar dormir a noite toda, sem interrupção. Acordar por volta das 6, 7, 8 horas da manhã, para não perder o pico da melatonina. Então, esse sono reparador, ele é muito importante. Para aproveitar o cortisol, né? Para aproveitar o cortisol. Ele é muito importante para a gente ter saúde. Então, tem que ter um sono reparador, tem que ter uma dieta anti-inflamatória. Pode dar um exemplo para gente? Sim, eu falo assim para os pacientes que... Desculpa, tá? Quem quiser saber mais de dieta, vai lá no Instagram dela, que tem um monte de receita lá, eu já vi umas. Essa moça que adora uma dieta saudável. Então, vão lá e... E aí eu falo que a dieta anti-inflamatória é uma dieta que eu falo que a vida é feita de equilíbrio, né? Então, a dieta anti-inflamatória, a gente tira o leite, os derivados do leite. Então, a gente tira o iogurte, a gente tira o queijo, principalmente aquele queijo branco, né? Então, a gente tira o leite de vaca. Então, faz opções por iogurte de coco, por leites vegetais, por leite de coco. A gente tira a farinha de trigo, que é o glúten, que tá na bolacha, tá nos pães, tá nas massas. A gente tira o açúcar. Tira a gordura ruim, que está na margarina, no óleo de cozinha. Então, a gente acaba optando por um azeite, por um óleo de coco. E a gente tira os refrigerantes, os sucos de caixinha, enlatados, embutidos. Então, eu falo que essa dieta anti-inflamatória ela é muito importante. Muito importante. E que eu falo que a vida é feita de equilíbrios, né? Então, um dia se você não tem uma restrição, se você não tem uma proibição, por exemplo, na doença celíaca, de comer uma farinha de trigo, você pode sim ter uma exceção, mas que tem que ser exceção. Eu como de segunda a sexta na hora do almoço, perfeito. Aí sábado, domingo, aí já não é mais exceção, é uma rotina, né? E aí, a partir do momento que você... Pizza. Mas hoje a gente tem pizza sem glúten. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem queijos sem... lactose, sem caseína. O mercado tá correndo atrás disso. Né? Porque, falando um pouquinho só de leite, ao contrário do que muita gente pensa que o problema do leite é a lactose, o problema maior do leite é a caseína, que é uma proteína do leite muito inflamatória, que dentro do nosso corpo é transformada em caseomorfina, que tem o efeito opioide. Então, é muito sério. E a partir do momento que você se permite uma dieta anti-inflamatória, eu falo que essas exceções acabam cada vez sendo mais exceções. Porque você acaba... Quando você vê o malefício que faz para o seu corpo, você mesmo acaba não querendo. Então, eu acho a dieta anti-inflamatória essencial. O sono, o controle do estresse. Então, todo mundo tem que ter uma válvula de escape, porque senão a gente sempre... o estresse constante vai fazer com que o cortisol fique constantemente alto. E a gente já falou de cortisol alto também. Constantemente alto não é legal. Inclusive, você falou, né? Controle do estresse, aí quando alguém vai fazer exercício físico, faça na natureza, olha, aprenda a observar. E contato com amigos, né? É isso que eu ia falar. Desculpa, pode falar. Não, é exatamente isso. O contato com outras pessoas, né? Você tá tendo essa parte social é muito importante, uma né? Descarga de ocitocina, exatamente. Uma descarga de serotonina no cérebro e tal. Isso desinflama, né? Muito, muito. E o exercício físico, por isso que eu acho que essa parte do esporte, do convívio com outras pessoas, né? Dessa socialização é importantíssima. Inclusive, se você mudar seu estilo de vida, a mulher vai requerer doses de hormônios mais baixas para o tratamento. Isso é importante, né? Muito mais baixas. Muito mais baixas, ou seja,
prepare o seu corpo para receber o tratamento hormonal. Fala um pouquinho mais de exercício físico aí. Bom, é a musculação que a gente tem que fazer. Então, desinflamando ainda, né? Tá desinflamando. Então, a gente vai desinflamar fazendo musculação, fazendo exercícios aeróbicos, principalmente ao ar livre, para manter esse convívio social. A musculação ela é muito importante para ganho de massa magra, para proteção óssea. O músculo produz hormônio? Sim, o músculo ele tem receptores. Inclusive, o músculo tem receptor, por exemplo, de FSH, que é o que faz com que tenham que faz parte, né, do ciclo menstrual, que faz com que a gente tenha a elevação de estrogênio, depois o pico do LH, a elevação da progesterona. Sim, ele tem. Inclusive, o músculo é um órgão como outro qualquer do corpo, né? Então, ele tem receptores hormonais, ele tem receptores de hormônios, por exemplo, tiroidianos. Ou seja, se você melhorar sua massa muscular, você pode reequilibrar seu sistema hormonal também. E quanto mais massa magra você tiver, quanto mais músculo, menor a chance de você ter uma doença, né? Olha só. Então, massa magra é proteção para a vida. Mesmo quando você fica doente, o prognóstico é muito melhor para quem tem mais massa magra. E o convívio social, né? Ter amigos, sair, bater papo, conversar, viajar com os amigos, etc. Isso ajuda muito a desinflamar. E é muito importante uma coisa. Eu já vi pacientes, mulheres, entram na menopausa. Não, agora eu tenho que mudar meu estilo de vida. Quer virar um atleta, né? Quer virar um triatleta, depois... Não precisa disso, né? Faça aí uma atividade física regular, né? Você vai precisar... E depois nós vamos falar isso de hormônio também, porque muita gente acaba exagerando. Quer virar atleta, aí começa a tomar hormônio para melhorar a performance e dá tudo errado, né? Nós temos que fazer isso de maneira equilibrada, exercício de maneira equilibrada. O exercício extenuante, ele é inflamatório. Além de ser inflamatório, ele vai provocar dissecção arterial, ruptura de artérias próximas do cérebro, AVC, pode provocar infarto agudo do miocárdio, pode provocar um monte. Não é para virar atleta, né? Com todo respeito aos atletas, atleta muitas vezes ele é mais estourado do que saudável pela alta performance do exercício. Você não precisa de exercício de alta performance, você precisa de equilíbrio, né? Mais alguma coisa? Nós falamos de alimentação. E a gente acaba fazendo uma suplementação individualizada com nutracêuticos, né? Minerais, vitaminas, porque é muito difícil a gente conseguir tirar do solo, da alimentação, todos os minerais que o nosso corpo precisa. Então, hoje, a suplementação de nutracêuticos, a gente sabe também que é muito importante, feita de forma individualizada. E adequada. Adequada, né? Não indo na farmácia e comprando polivitamínicos, que eu falo que tem tudo e não tem nada, né? É caro, tem tudo, não tem nada e não é de acordo com a necessidade do seu corpo. Cada um acaba tendo uma necessidade. E você vai perceber isso através do exame físico, dos exames que você vai solicitar, o estudo da paciente, um bate-papo, ou seja, na realidade, para você tratar uma paciente e desinflamar ela, você tem que ser amiga dela, né? Sim. Não dá para você... Se você não tiver vínculo... Não dá para você fazer um tratamento de uma terapia hormonal numa consulta de 10, 15, 20 minutos, né? Você precisa fazer... Para você fazer uma terapia hormonal adequada, você tem que conhecer a sua paciente. E para isso, você precisa conhecê-la dos pés à cabeça, literalmente, né? Então, com anamnese, com exame físico, com exames de imagem, exames laboratoriais. E tem que estar linkado, né? E tem que ter um link entre o médico e o paciente. Sim, né? E você tem que explicar, né? Eu acho que hoje em dia você tem que ser... Né? Além da confiança que o paciente tem que ter no médico, é obrigação do médico, eu acho que orientar e falar dos benefícios e malefícios de tudo que ele está fazendo, de tudo que ele está propondo para o paciente. E aí, juntos, eles vão chegar na melhor conduta. Porque tem paciente que quer e pode fazer reposição hormonal, tem paciente que quer e não pode fazer reposição hormonal, tem paciente que não quer fazer reposição, que pode, mas não quer fazer reposição hormonal. Então, o paciente é o protagonista. Então, a gente tem que orientar e juntos chegar no melhor tratamento, enfim, na melhor conduta. Bom, vamos para o tratamento hormonal, então.
que é não é mais nem controvérsia isso, né? Tem um grupo de médicos que não... Mas pelo que eu andei pesquisando, hoje é uma discussão ampla, até uma sociedade, né? A gente tem vários guidelines hoje. Com guidelines, uma discussão vetorial positiva em favor do tratamento hormonal. Pode ter um ou outro problema, mas enfim, o vetor da discussão parece que é positivo. Quem não pode? Bom, as principais contraindicações hoje é câncer de mama. Então, a paciente, um antecedente pessoal de câncer de mama, a paciente já ter tido câncer de mama. Os níveis mais avançados de câncer de endométrio, os níveis iniciais de câncer de endométrio, a gente pode usar terapia hormonal com cautela, mas o câncer de endométrio, então, é uma contraindicação relativa. Se for um câncer de endométrio avançado, é uma contraindicação absoluta. Uma hipertensão descontrolada também é uma contraindicação absoluta. Um nódulo hepático não investigado é uma contraindicação absoluta. Então, antes a gente precisa investigar esse nódulo hepático. Para ver se não é tumor de fígado, né? Nódulos, por exemplo, novos de mama não investigados também é uma contraindicação. Por isso é tão importante, antes da gente fazer essa terapia hormonal, a gente conhecer a paciente como um todo, né? Então, avaliar todos os órgãos e estruturas. Me fala uma coisa, a sua paciente chega para você, teve câncer de mama? Não, mas minha irmã é BRCA positivo e teve um câncer de mama. Pode? Hoje em dia, isso está bem claro. A gente sabe que quem tem antecedentes de primeiro grau com câncer de mama podem sim fazer o tratamento hormonal. Isso é um consenso já? É um consenso, pode sim. Um tratamento hormonal com hormônios isomoleculares, sempre na menor dose possível, com a paciente desinflamada. A gente sabe que quem tem mãe e irmãs com câncer de mama, ela tem um risco 2 vezes maior de ter câncer de mama, isso independente da terapia hormonal. Então, se ela tiver um câncer de mama, isso não tem a ver com a terapia hormonal, com hormônios isomoleculares, né? E me fala uma coisa, por exemplo, a paciente, e é muito interessante o que você falou, quer dizer, se ela está desinflamada, a necessidade das doses é muito mais baixa, né? Muito mais baixa. Então, essa paciente que teve uma irmã com câncer de mama, que pode fazer a reposição hormonal, se ela estiver inflamada, ela vai usar doses muito mais baixas, vai usar uma reposição muito mais tranquila. E né? mesmo porque hoje em dia a gente sabe que o que causa câncer de mama não é hormônio. Né? A obesidade causa muito mais câncer de mama do que hormônio, o tabagismo, o uso de álcool, o estilo de vida, né? Então, a epigenética, ela conta muito mais do que o próprio hormônio em si. Esse paradigma do câncer de mama, ele vem de um estudo, Marcelo, de 2000, do início dos anos 2000, que é o WHI, que é um estudo que usou uma progesterona sintética, que é a medroxiprogesterona, e um estrogênio conjugado equino, então da urina da égua. Então, são hormônios sintéticos que foram usados em doses altas, e esses hormônios, sim, a gente sabe que aumentam o risco de câncer de mama. Mas hoje a gente sabe que usando progesterona, estrogênio e testosterona isomolecular, não aumentam, muito pelo contrário. Hoje a gente sabe que a progesterona e a testosterona isomolecular, elas são protetoras mamárias. São protetoras mamárias. Ou seja, inclusive o risco, estrogênio. A mulher aumenta o risco de ela ter o câncer de mama na menopausa, não é pela reposição hormonal, mas sim mais pela obesidade, pelos hábitos de vida, etc. Inclusive tem um estudo que mostra que mulheres obesas que fazem terapia hormonal com hormônios adequados, elas diminuem a chance de ter câncer de mama. Olha só, bem interessante. Me fala outra coisa, essas pacientes que têm contraindicação, elas podem fazer um tipo de tratamento hormonal que você falou que é o tópico. Você pode falar um pouquinho a respeito? Bom, eu acho muito importante essas pacientes que já tiveram câncer de mama, principalmente receptor estrogênio positivo, né? O ginecologista está sempre em contato com o oncologista dessa paciente, e ele discutir essa terapia hormonal com o oncologista. Mas hoje a gente sabe que dependendo do tipo de medicação que ela usa para o câncer de mama, então se é um anastrozol ou se é um tamoxifeno, a gente pode usar hormônios tópicos, por exemplo, o estrogênio, o estradiol, o estriol, o DEA, são hormônios que vão ajudar nos sintomas geniturinários. Lá no sistema geniturinário? Tem pouquíssima absorção
sistêmica, então ela não vai ajudar em outros sintomas, como sintomas de sistema nervoso central, osso, nos fogachos, mas ela vai ajudar muito nos sintomas gênito-urinários, que isso é muito comum nessas mulheres. Não é só relacionada à relação, à ardência urinária, Exato. que incomoda demais, os gênitos urinários, né? E que vai melhorar muito, principalmente essa paciente que às vezes acostuma ter uma atrofia vaginal maior por uma radioterapia, por uma quimioterapia. Ah, é verdade. Então ajuda demais, mas eu acho que para essas pacientes com câncer de mama, antecedente pessoal de câncer de mama, eu acho muito importante o ginecologista estar bem alinhado com o oncologista. Tá joia. E que outro tipo de tratamento você pode oferecer para essas pacientes com contraindicação? Então, nós falamos aí de exercícios físicos, estilo de vida e tal. Existe algum tratamento suplementar para essas pacientes que não podem fazer o tratamento hormonal? A otimização hormonal, então, às vezes, você ajustando outros hormônios tireoidianos, melatonina, vitamina D. Então, você ajustar outros hormônios. E a gente tem hoje muito, que ajuda muito, que eu acho que a gente tem que usar, que é a ginecologia regenerativa. Então, os lasers vão ajudar demais. Como assim? Você pode explicar um pouquinho? Bom, hoje em dia a gente tem muito laser, né, para fazer tratamento para incontinência urinária, para secura vaginal, para libido, porque melhora a atrofia vaginal. Então, laser vaginal. Tem vários hoje no mercado e é muito... O resultado é muito bacana e é um tratamento que você pode fazer, principalmente para as pacientes com câncer de mama, ajuda demais na atrofia vaginal, porque elas têm uma atrofia importante. Então, acaba bloqueando os hormônios. Então, ela tem uma atrofia importante, ela tem uma secura vaginal importante. Então, melhora muito. Nossa, eu não fazia ideia, porque a gente ouve muito falar de ondas laser para tratamento de algumas... Laser eu não me lembro no cérebro, mas ondas magnéticas, ondas ultrassônicas, não fazia ideia disso. Estimula a produção de colágeno vaginal. Ah, olha só, muito interessante. É bem bacana. Então, a gente pode usar também de cosméticos, né? Que hoje a gente tem já cosméticos íntimos também, ajudam. Esses cosméticos são feitos do quê? Como é que... Tem muitos à base de ácido hialurônico, que ajuda muito. Muito na produção de colágeno. Exatamente. E isso ajuda muito no psique da paciente. Não, já trata um sintoma importante, né? O gênito urinário da mulher. E aí você vai fazendo outros manejos fitoterápicos. Reposição dos outros hormônios. Exatamente. Etc. Usando fitoterápicos, usando os nutracêuticos, para essa mulher ter qualidade de vida. Tá. Desculpa, só continuando aqui. Os outros hormônios, você citou melatonina, né? Que vai produzir através da melhora do sono e tal. Tiroide, cortisol. Você pode repor numa paciente com contraindicação de tratamento dos hormônios. Se tiver em hipocortisolismo, a gente pode avaliar, dá para repor sim, em doses muito baixas. Não é corticoide, é diferente. Mas dá para a gente repor. O DEA. Produzido pela supraadrenal, também dá. E aí tem a vitamina D, que é um hormônio importantíssimo para a imunidade. É importantíssimo ela estar alta para a gente produzir testosterona. Então, a vitamina D também é muito importante. Testosterona, não. Contraindicado. Não é contraindicado. Para câncer de mama? De mama. Não é contraindicado. Não é contraindicado. Não. Então, você pode também repor testosterona. Pode repor. Inclusive, pacientes que não são são triplo negativas, né? Hoje, a gente acaba não fazendo por uma defesa, porque não tem tantos estudos, mas hoje já tem alguns estudos que mostram que pacientes triplo negativas até podem usar uma dose baixa de hormônio. Mas aí entra numa outra questão, que a gente não sabe se os receptores de metástase também são triplo negativos ou não. Então, a gente acaba não usando. Mas eu acredito para essa população específica de pacientes que tiveram câncer de mama. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, eu acho que isso vai estar... mais o vetor definido. Vai ser positivo para repor testosterona. Então, você falou... Não, testosterona a gente pode repor. Pode repor. Pode. Isso é para fazer reposição hormonal com estrógeno. Ah, tá. Porque os triplo negativos, teoricamente, o estrogênio não teria problema, né? Mas a gente não tem estudos que falam que você até poderia usar, mas tem outros estudos que falam que a gente não sabe se os receptores de metástase também são triplo negativos ou não. Então, você falou, paciente contraindicação para tratamento hormonal, você pode tratar com hormônios tópicos.
Contraindicação para uso de estrógeno e progesterona, né? Progesterona sistêmica. Então, você pode usar no sistema geniturinário hormônios tópicos, Você pode usar fitoterápicos. Você pode fitoterápicos. Ginecologia regenerativa com laser. Cosméticos ínticos. E repor os outros hormônios. Melatonina, você pode repor o hormônio da tiroide. Aquilo que o indivíduo está precisando, né? Que a mulher está... Testosterona também você pode usar. Se for preciso, pode. Para câncer de mama não tem problema. Tá. Mas antes vamos desinflamar, isso é importante. Você não pensa, você vai chegar e ficar saudável lá, fazendo a reposição hormonal, se você não desinflamar. Tem que desinflamar sempre. Estilo de vida é tudo. Hoje, inclusive, isso serve para os homens também, né? Serve para mim. Eu falo que hoje as crianças, elas estão mais acostumadas com esse estilo de vida mais saudável, né? Antigamente, a gente não via hoje as pessoas de 70, 80 anos que treinavam, por exemplo, faziam musculação. Hoje é muito comum, né? As crianças, elas veem os pais indo para academia, são uns exemplos, né? Eu acho que o exemplo é tudo. Então, você vê os seus filhos vendo você indo para academia, eles vão crescer com aquilo, né? Tanto é que hoje a gente sabe que o início da adolescência já quer ir para academia, né? Bom, vamos para os tratamentos hormonais. A sua paciente foi lá no seu consultório, você desinflamou a paciente, conquistou a confiança dela, ótimo, ela já está pronta para receber hormônio. De que forma ela pode receber hormônio e quais os tipos de hormônios? Bom, se ela não tem nenhuma contraindicação, né? A gente já fez a reposição de outros hormônios que estavam em declínio, a gente faz reposição com estrógeno, progesterona e testosterona individualizada. Então, a gente sempre preconiza as menores doses possíveis para ter menos efeitos colaterais. Por exemplo, uma mastalgia, um sangramento uterino. A gente pode fazer essa terapia hormonal via oral, então por comprimidos, no caso da progesterona. Então, a progesterona a gente pode usar via oral, a gente pode usar um DIU hormonal, e também a gente pode usar um creme transdérmico. Hoje a gente sabe que o creme transdérmico já está caindo em desuso, porque não faz proteção endometrial. A progesterona a gente repõe não só para fazer proteção endometrial, para não ter uma proliferação endometrial com estrogênio, mas a gente sabe que a progesterona hoje é muito importante no sistema nervoso central, é muito importante para ossos, é muito importante para os fogachos também. O estrogênio a gente pode repor de forma tópica, então por creme vaginal, e a testosterona por creme vaginal também. O estrogênio a gente pode repor por creme vaginal, a gente pode repor por creme na pele e a gente pode repor via implante. E a testosterona, creme na pele e via implante. Via implante. Tudo bem, você vai falar qual é o melhor. Depende do paciente que escolhe, né? Na sua opinião, qual é a sua primeira opção? Se o paciente aceitar, eu aceito o que você me prescreveu. É difícil. A cada 10 pacientes, 10 saem com prescrição diferente. Então você individualiza muito. É totalmente individualizado. Então, em relação a progesterona, a gente não tem... Geralmente a gente faz a opção por via oral, porque o DIU de progesterona acaba sendo uma progesterona mais sintética, não tem tanta absorção sistêmica, é muito pouco, então acaba não tendo proteção no sistema nervoso central, na mama, nos ossos. Porque a liberação da progesterona é mais local. Então, a progesterona a gente sempre que possível, a gente acaba optando por via oral. Oral para ela ter um efeito sistêmico. O que a gente, às vezes, acaba fazendo é usando, por exemplo, um DIU de progesterona na transição menopausal, para usar como método contraceptivo, se essa mulher não quer engravidar, para controlar esses ciclos menstruais, porque às vezes eles ficam muito curtos, um fluxo maior, uma duração maior, às vezes a mulher acaba passando quase o mês todo menstruada, então é uma opção importante, uma opção legal, mas na menopausa mesmo, a gente acaba optando mais por uma progesterona sempre isomolecular via oral. O que é isomolecular? Bom, a gente tem os hormônios sintéticos, né, que são aqueles hormônios que a gente compra na farmácia, e a gente tem os hormônios isomoleculares, que eles são muito semelhantes aos hormônios que a gente produz. Então, a gente sabe que esses hormônios isomoleculares são os hormônios dos estudos modernos que mostram que não aumenta a chance de câncer. Ou seja,
com isomolecular, ela vai ser uma reposição mais fisiológica, né? Com hormônios mais idênticos àquele que a gente produz. Idênticos, quer dizer, é como se a mulher Menos continuasse com os hormônios normais. Exatamente. Como se ela não envelhecesse para a produção desses hormônios. Exatamente. Olha só. Então, aí a progesterona, quando tá na fase de transição menopausal, a gente pensa num DIU de progesterona, se é necessário ou não. Aí, quando for usar progesterona, a gente usa via oral. Estrógeno, né, o estradiol. E a testosterona pode ser por creme na pele ou via implante. O creme também tem reabsorção e teria atuação sistêmica. Tanto o creme quanto os pellets, né, os implantes, eles têm atuação sistêmica. As pacientes normalmente têm optado mais para onde? O que elas preferem? Oral, creme ou implante? Bom, a progesterona é sempre ou é oral ou é DIU. E aí, a testosterona e o estradiol depende. O custo dos implantes é um pouco maior, né? Eles podem ser absorvíveis, que são 6 meses, e inabsorvíveis, que é de 1 ano, e aí tem a desvantagem de você ter que tirar. Você tira e repõe. Isso. E os absorvíveis, depois de 6 meses, o corpo vai consumindo. Ele é muito fisiológico, porque acaba fazendo uma rede de capilares em volta desses implantes, e eles acabam sendo liberados de acordo com a frequência cardíaca. É uma inflamaçãozinha que acontece aqui, faz a rede de capilares e acaba sendo liberado de acordo com a frequência cardíaca. Então, você está, por exemplo, fazendo um treinamento muscular, está na musculação, está fazendo um treinamento aeróbico, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a liberação desses hormônios. Você está em repouso, está dormindo, a frequência cardíaca é mais baixa, libera menos hormônio. Então, é bem fisiológico, é bem bacana, mas ele tem a desvantagem de ter um custo maior. E os cremes também são muito bacanas, fazem a terapia ficar ótima, não tem nenhum problema. Você passa uma vez por dia? Uma vez por dia, testosterona sempre de manhã, estradiol sempre à noite. São 2 cremes, então. Quando usar, né? Que é difícil a gente... Não é uma receita de bolo. Tem paciente que precisa de testosterona, tem paciente que não precisa. Vamos dizer, ela tem indicação para os 2. Então, aí é um de manhã e um à noite. Exato. Tá. Aí tem que passar um de manhã e um à noite. Por que a testosterona de manhã? Porque a gente usa de acordo com o pico, né? O pico da testosterona de manhã e o do estradiol. É pra gente fazer a parte fisiológica, como se fosse realmente a produção. Os potinhos pode dar até problema no sono. A gente faz realmente o papel do hormônio no nosso organismo. Então, a gente tem um pico de testosterona de manhã, então a gente passa o creme de manhã, e a mesma coisa com o estradiol à noite. E a progesterona a gente sempre usa à noite, porque a progesterona ajuda no sono também. Exatamente, não pode trocar os potinhos. Exatamente, né? Então essa questão do horário é muito importante. É muito importante. E os orais? Na verdade, de oral a gente só usa progesterona. Só a progesterona. Os outros são sintéticos orais. Normalmente toma à noite. Toma à noite antes de dormir, porque ajuda no sono. Porque ajuda no sono. Ah, muito bom. Mas assim, não existe uma regra. Tem mulher que, principalmente na transição menopausal, tem mulher que só precisa de progesterona, tem mulher que não precisa de nada, tem mulher que só precisa de testosterona, tem mulher que só precisa de fitoterápico, tem mulher que só precisa de nutracêuticos. Então, assim, não tem uma regra. Por isso que é tão importante essa avaliação do indivíduo, da mulher como um todo. Quais são os efeitos colaterais desse tratamento? Eu falo que o principal é a mastalgia, a dor na mama. Então, por isso que a menor dose possível é melhor. Ou seja, se você desinflamar a paciente, puder usar a dose menor... E sempre começar com uma dose baixa. É melhor você começar com uma dose baixa e ir aumentando até chegar na dose ideal, do que já começar com uma dose muito alta e não saber se você usasse menos, se essa paciente não teria os mesmos benefícios. Então, é importante você usar a menor dose possível. Então, sempre começar com uma dose baixa para ela ter os melhores efeitos. Tá. Eu já vi, principalmente associada à testosterona, é aquela mulher que quer virar atleta, enfim, quer virar atleta aí durante a menopausa e usa doses maiores de testosterona, você já deve ter visto isso. Suprafisiológicas. Suprafisiológicas, para melhorar o desempenho tanto nos exercícios como a libido, etc, etc. Não sei se você aconselha ou desaconselha, eu não tenho capacidade para discutir, para fazer essa discussão, e você deve ter recebido pacientes dessa forma. Como você age, o que você fala para essas mulheres,
E quais são os efeitos colaterais dessa supradose de testosterona? Bom, são os efeitos androgênicos, né? Então, você masculinizar essa mulher. Então, você usar testosterona em dose alta, a mulher tem que saber que ela pode masculinizar. Então, a voz, tem aumento clitoriano, queda capilar, pelos no corpo, oleosidade da pele, então ter mais espinhas. Então, são efeitos androgênicos, né? A gente tem que sempre orientar a paciente que sempre usar a menor dose possível. Então, nada tem que ser em excesso, nenhum hormônio em excesso. A falta do hormônio é ruim e o excesso do hormônio também é ruim. Então, a gente tem que manter aquele hormônio de forma fisiológica. Então, nos níveis adequados para sexo e idade. E risco de câncer tem? Não sei se lembra, tem estudo. Eu não lembro. Todo hormônio em excesso aumenta o risco de câncer. Todo hormônio. Ou seja, é perigoso, né? Você usar uma supradose, por exemplo. Eu já vi vários. E desnecessário, né? Com voz grossa, inclusive, conversando. E que foi virar superatleta, acabou exagerando no exercício, teve dissecção de artéria, etc. Quer dizer, saiu do equilíbrio, né? Sai do equilíbrio. GH, hormônio do crescimento, você já viu repor? Tem quem faça. Não é o indicado. Não é o indicado. Se você for fazer uma terapia hormonal de forma fisiológica, não entra. O hormônio de crescimento, o GH, ele não entra nessa terapia hormonal de forma fisiológica. De forma fisiológica, tá bom. Bom, caminhando aqui, nós já falamos quase 2 horas. Nossa senhora, passa muito rápido. Passa rápido. Olha lá para a câmera ali, fala com o público. Qual é a mensagem que você tem para falar? Vou resumir, deu o resumo. Qual é a mensagem que você tem para falar para as mulheres? Como tratar na menopausa e como chegar bem na terceira idade? Pode falar o que você quiser, nos passos que você quiser. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem que se preparar para entrar na menopausa. A gente tem que saber que 1/3 da nossa vida a gente vai estar na menopausa. E que essa preparação tem que vir desde nova. Então, com estilo de vida adequado, que a gente já falou muito hoje, tendo um acompanhamento médico especializado, você escolher um médico, um ginecologista, um endócrino, que você confie, que faça por você o que ele faria pela mãe dele. E fazer exercício físico, dormir bem, se cuidar para a gente poder entrar na menopausa bem, envelhecer com saúde, para a gente chegar com 80, 90, 100 anos e não precisar da ajuda de ninguém para levantar da cama, para conseguir ter proteção, conseguir se defender. Eu acho que é isso. Olha, e muito importante, você martelou muito na desinflamação, né? Isso vem com estilo de vida, né? Isso vem com estilo de vida. Então, eu acho que a gente, desde sempre, eu acho que isso vem desde criança, isso vem de exemplo de casa. Eu acho que você esqueceu de falar só uma coisa para os maridos assistirem o podcast, né? O que você acha? O meu lá em casa, ele tá... eu vou cobrar dele, eu conheço. O Pedro tá preparado. Então, assista o podcast para tentar entender a esposa, os problemas que acontecem e principalmente da transição menopausal. Mesmo, né? Porque o homem também tem uma menopausa masculina e ele também vai envelhecer. Nós vamos envelhecer. Então, nós temos que entender isso aí, né? Então, se teu marido não assistir, me manda no inbox lá o recadinho e tal, que eu entro em contato com ele e convenço ele a assistir. Paula, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada pela conversa. Bom. Eu acho que você esclareceu muitos pontos que ainda são controversos. É engraçado que a gente acha que a maioria das pessoas tem a informação, pelo acesso à informação ser fácil, e a maioria das pessoas não tem a informação no dia a dia. A gente vê pacientes que estão totalmente perdidas durante a menopausa e que precisam de tratamento e não sabem que precisam de tratamento. Muito obrigado, foi excelente. Não se esqueça de visitar o Instagram dela lá, que vocês vão ver um monte de receita maravilhosa, um monte de coisa de estilo de vida. É muito bom e por isso que eu a convidei, justamente por ela abordar muito essa parte de desinflamação, muito essa parte de integrar o tratamento médico, a mente,
ao exercício físico e à alimentação. Parabéns, Paula. Obrigadão, viu? Muito obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Bom, e para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a Escola do Pensar, que cede esse estúdio semanalmente para a gente gravar o nosso podcast e para a gente transmitir a ciência para a população, desvendar a medicina complexa para a população.